Olá, meus amigos, tudo bem? Então, retomando aqui a segunda parte, o segundo bloco do crime tentado, nós estamos abordando aqui, vimos a tentativa e crime de ímpeto, então vamos ver a tentativa e o dolo eventual. Lembrando que nós temos aí o dolo direto, que é aquele no qual a gente dirige a vontade para a obtenção do resultado. Ele dirige a vontade para a obtenção do resultado. E no dolo eventual, ele assume o risco da produção do resultado. Ele não quer diretamente o resultado, porque assim fosse, nós estaríamos diante de um dolo direto. O dolo eventual é quando há indiferença do agente quanto à produção do resultado, né? É o famoso dane-se. Eu vou prosseguir na minha conduta e se houver o efeito colateral, dane-se, né? Então esse é o dolo eventual, só para a gente lembrar, né? Então, com relação à tentativa, a maioria da doutrina, olha só, entre eles nós temos Hungria, Nutt, Klaber-Masson, eles aceitam a possibilidade de tentativa nos crimes de dolo eventual. Então aqui está a definição legal, ó. Disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, né? Ou quando a gente assumiu o risco de produzi-lo. Então, para a doutrina, tanto faz, né? Quando se fala em circunstâncias alheias à vontade, se quer dizer quanto a aceitar o resultado mais grave, né? Então a doutrina aí, ela não considera o que a gente queria, mas sim o que ele aceitou. Então é possível sim que haja tentativa com relação ao dolo eventual, desde que haja interrupção na execução, ficando caracterizado o elemento subjetivo de aceitação de risco de produção do resultado, é possível se falar em tentativa, né? Para outros, olha só, a tentativa só é cabível no dolo direto, nos termos do artigo 14, inciso 2º, pois esse teria adotado a teoria da vontade e não a teoria do assentimento. Então, existem aí duas correntes para a gente tomar cuidado, porque de um lado, uma corrente diz que pouco importa, né, se ele agiu de forma direta ou simplesmente assumiu o risco de produzir o resultado. Caberia então aí a tentativa no dolo eventual com a interrupção da execução. Me parece interessante essa primeira corrente, porque nós estamos falando aqui do aspecto subjetivo. E como nós já vimos, não é fácil se determinar muitas vezes o aspecto subjetivo, aquilo que está dentro da cabeça do agente. Dolo eventual é um troço complicado, né? Muito a doutrina se debruça sobre isso e até clama que o legislador pudesse alterar, né, e deixar mais evidente os casos ou a forma de se configurar o dolo eventual. Então, por isso que parte da doutrina aí diz, não, olha, pouco importa se o dolo é direto ou eventual, porque ele colocou em curso a execução do crime e ficando demonstrado que ele era indiferente à produção do resultado, é possível sim se falar em tentativa, tá? Então nós temos essas duas correntes jurisprudenciais aí, beleza? E olha só, vamos ver aqui 3 possibilidades. O agente quer ferir, mas aceita matar, olha só. Então aqui o dolo eventual já está caracterizado aí no exemplo, né? Olha, tá? A gente de alguma maneira, nós conseguimos identificar que o agente aceita matar. Então olha só, ele dispara e não atinge a vítima. Ele dispara e não atinge a vítima. Então, o que a gente tem que olhar? Qual era o dolo direto dele? Né? O dolo direto dele era ferir. O matar é simplesmente uma consequência que ele aceita. Se ele disparou na vítima e nem atingiu, ele vai responder por aquilo que é o plano de desejo dele inicial, que é a lesão corporal. Tá? Na segunda hipótese, ele dispara, atinge e a vítima não morre. Olha só, ele conseguiu ferir, que era o plano dele inicial, sendo que ele simplesmente aceitou a morte, mas ela não acontece.
Então ele vai responder pelo quê? Pelo aquilo que ele desejou de forma consumada, que é a lesão corporal consumada. E se dispara, atinge a vítima e ela morre, aí ele vai responder pelo homicídio consumado por dolo eventual. Então nós temos aí esse gradiente, essas 3 etapas, lembrando que parte da doutrina aceita a possibilidade de tentativa no dolo eventual e outra parte não. Legal? Então vamos seguir aí. Infrações penais que não aceitam, não admitem tentativa. Em quais tipos de crime nós não vamos falar em tentativa? Só uma aguinha aqui. Beleza. Quais infrações penais que não admite tentativa? Olha só. Em geral, como a gente está vendo, os crimes dolosos admitem tentativa, seja o dolo direto ou o dolo eventual. Tá? Então, crimes dolosos, sejam eles materiais, formais ou de mera conduta, a gente pode falar assim em tentativa. Claro, fica mais complicado configurar a tentativa em crime formal e de mera conduta. Em crime material é muito mais fácil. Lembrando que crime material é aquele no qual o tipo penal descreve e exige o resultado naturalístico para sua configuração. Então, olha só, a tentativa exige caráter plurissubsistente. O que é crime plurissubsistente? Lá atrás, em outra aula, foram estudadas todas as espécies de crime. Então, o crime plurissubsistente é aquele cuja execução pode ser fracionada em atos, como se fossem quadro a quadro de um filme, diversos atos executórios. Não é um ato executório único, monolítico. O crime plurissubsistente, nele, os atos executórios são divididos. A gente consegue identificar esse fracionamento, tá? Então, em geral, dolosos admitem tentativas, sejam eles materiais, formais ou de mera conduta, sempre deixando claro aí que os formais de mera conduta fica, às vezes, um pouco mais complicado de configurar aí a prova, né, da tentativa. Nos crimes formais, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aí um crime de sequestro, né, que o nome certo é extorsão mediante sequestro, ou seja, a vítima ela é arrebatada, levada para um cativeiro e de lá pedem um resgate. Essa é a extorsão mediante sequestro. Salim, dá para considerar tentativa, mesmo sendo um crime formal, né, de execução de consumação antecipada? Vou explicar. Nesse crime de extorsão mediante sequestro, que é um crime formal, que é um crime de consumação antecipada, ele se consuma no momento que você consegue retirar a vítima do convívio. Não é no momento em que se paga o resgate. O crime de extorsão mediante sequestro, ou vulgo sequestro, né? Pede-se resgate pela vítima, ela está no cativeiro, a consumação dele se dá no momento em que eu retiro a vítima do convívio da sociedade e me dirijo, eu demonstro, né, a intenção ali de pedir o resgate. Ali é o momento consumativo. Então, como é que eu poderia pensar em tentativa? Como eu poderia pensar em tentativa? Né? Veja só, a interrupção desse crime, né? A interrupção nesse crime é no momento que a vítima está sendo retirada do convívio social. Ou seja, imaginem que um grande executivo, uma pessoa com dinheiro, ela está lá no seu carro, tal, blindada, de repente ela é cercada por vários agentes, né? Eles apontam a arma para a vítima para subjugá-la. Quando eles vão retirá-la de dentro do carro, está passando, sei lá, uma equipe do BAEP, da Rota, né? O BAEP às vezes está andando em 4 viaturas, eles percebem o que está acontecendo, cercam ali a viatura, a vítima que está subjugada e prendem os bandidos. Então houve uma interrupção mesmo no crime formal, tá? Houve uma interrupção naquele momento que antecede a consumação do crime formal, lembrando que crime formal é de consumação antecipada. E crime de mera conduta é mais difícil ainda caracterizar, mas na doutrina vocês vão encontrar o exemplo do ato obsceno, que um casal, né? Vamos fazer um show erótico lá na Praça Independência, né? No vão do MASP, lá em São Paulo, sei lá, num lugar desse.
né, no eixo monumental, na esplanada dos ministérios lá em Brasília. Aí o casal, né, quando ele começa a tirar a roupa ali para, né, direcionado para o show, lembrando que ato obsceno, artigo 239, né, é a exposição do corpo com intenção libidinosa, com caráter libidinoso, né? Então, começa a se despir e tal para expor em público o seu corpo e são interrompidos. Então, aqui nós teríamos a tentativa, tá? Então, crimes dolosos em geral, seja material, formal de mera conduta, nós temos aí a possibilidade de tentativa. Já no crime culposo, aí sim, aí nós vamos entrar naqueles crimes que nós não temos tentativa, ou se tiver por exceção, como nós vamos ver. Crime culposo, né? Por que a doutrina em geral diz que não cabe tentativa? Porque não há uma vontade de alcançar o resultado. O agente age, como nós sabemos, culposamente, ou seja, ele ofende o dever de cuidado objetivo. O dever de cuidado objetivo é aquilo que pauta o crime culposo. E o dever de cuidado objetivo, ele é afrontado por negligência, imprudência ou imperícia. Então, não havendo dolo de consumação, não havendo vontade dirigida para o resultado, veja, não é que não existe vontade no crime doloso. Quando eu acelero o veículo, né, colocando-o em alta velocidade, eu estou agindo com vontade. Mas eu acredito que eu sou um bom motorista, que ninguém vai atravessar, que todo mundo vai respeitar a faixa, que outro veículo não vai ter problema, que o motociclista não vai passar na minha frente. Eu acredito em tudo isso e eu não quero que o resultado aconteça, né? Então, não é cabível em geral, né, a tentativa em crime culposo, porque há falta de consumação. Lembrando que nós temos a culpa consciente, culpa própria e culpa imprópria. A culpa imprópria é o crime doloso tratado como culposo. Relembrando a situação daquele casal, o marido acorda à noite, ele vê um vulto no quintal da residência, ele pega uma arma e, sem tomar os devidos cuidados, ele efetua um disparo na direção do vulto, acreditando fosse um invasor, e quando ele se aproxima, ele constata que era o próprio filho, né? Então, a culpa imprópria, lembrando, é o crime doloso, que é tratado como culposo em razão do erro, né? A falsa percepção da realidade. Então, só fiz essa lembrança. No caso da culpa imprópria, então, olha lá, os doutrinadores admitem por que a tentativa na culpa imprópria. Porque, como eu disse, ela é um crime doloso, tratado como culposo simplesmente por causa do erro. Então, como há dolo de consumação, alguns doutrinadores dizem, então, é cabível a tentativa. Tá? Tipo de resposta para você dar numa primeira fase de concurso. E em crimes pré-terdolosos, né? A maioria da doutrina admite, né, a tentativa em crime pré-terdoloso, mas existe também dissidência jurisprudencial. Olha só, lembrando, é dolo no antecedente e culpa no consequente. Crime doloso, pré-terdoloso, perdão, é dolo no antecedente e culpa no consequente. Tá? Então, não há o dolo de consumação do resultado mais grave. Então lembrem, por exemplo, da lesão corporal seguida de morte, que é o grande exemplo de crime pré-terdoloso. Então não há aí desejo do crime da segunda parte, né, da morte. Não há o dolo direcionado para a morte, porque se houvesse, não seria lesão corporal seguida de morte, e sim homicídio. E aí nós temos situações também no caso do aborto, né, o aborto pré-terdoloso. Nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, o que acontece? O crime pré-terdoloso não admite tentativa quando frustrado o resultado qualificador. Contudo, é possível tentativa quando ocorre o resultado culposo e fica frustrada a conduta dolosa. Então, não esqueçam desse esqueminha aqui, ó. Não esqueçam do esqueminha, né? Crime pré-terdoloso é doloso no antecedente e culposo no consequente. Então, lembrando aqui, ó, quando que não cabe, ó, não admite tentativa no pré-terdoloso quando eu vou frustrar o quê? O resultado qualificador, tá? O resultado qualificador. Contudo, é possível tentativa
quando ocorrendo o resultado culposo, que é o qualificador, fica frustrada a conduta dolosa. Então vamos lá, olha só. Pratico as manobras abortivas, a mãe morre e o feto não. Vamos lá. Qual era o objetivo? Era a morte do feto. E o resultado culposo é a morte da mãe. Olha lá, o resultado culposo ocorre, que é a morte da mãe, contudo, o doloso, que era a morte do feto, não aconteceu. Então ele pode responder por tentativa de aborto qualificado pela morte culposa. Né? Isso aqui não é simples. Olha só, o estupro qualificado pela morte culposa da vítima. Né? Houve dolo na violência para obtenção da conjunção carnal, levando à morte antes da penetração vaginal. Então, neste caso, também seria admitida a tentativa. Então, a tentativa só é admitida com relação à parte dolosa do crime prater-doloso. Não é admitida com relação à parte culposa do crime prater-doloso, seguindo a regra geral que nós vimos do crime culposo aqui. Tá? Então, cuidado com o préter-doloso, porque tem essa peculiaridade, eu vou repetir. Só cabe tentativa com relação à parte dolosa do crime préter-doloso. Não cabe com relação à parte culposa. Beleza? Seguindo então. Deixa eu só molhar o bico aqui, senão a voz vai acabar já já. Beleza. Contravenção não cabe tentativa. Ó, é previsão expressa na lei, é previsão expressa na lei de contravenções penais. Lembrando, doutores, que contravenção penal não é crime, né? Lembrando que o gênero é infração penal, que tem como espécies o crime e a contravenção. Então, por expressa disposição legal, não cabe tentativa. Tá? Não cabe tentativa. Então não é punível a tentativa. Crimes unissubsistentes, aqueles que se aperfeiçoam num só ato, não há fracionamento. Né? Ele é monolítico. Né? Ele é monolítico, como por exemplo o desacato verbal ou a injúria verbal. Tá? A execução dele é monolítica, a execução não pode ser fracionada. Né? Chegar lá e falar assim, seu escrevente filho da pi, né? Então pronto, não tenho como fracionar isso. É praticamente impossível a gente pensar em tentativa nessa hipótese de crime unissubsistente. Olha só, a gente tem dentro dos unissubsistentes os omissivos, crimes omissivos puros ou próprios, que são aqueles que têm um tipo penal descrevendo, né? Então, omissão de socorro, não pode falar em tentativa de omissão de socorro, tá? Uma vez que a pessoa dá de ombros e não presta socorro, o crime já estará consumado, né? O crime de mera conduta, e tem uma exceção lá, a violação de domicílio na modalidade de entrar, nós vimos lá em cima, né? A exceção. Então, mera conduta em geral não cabe tentativa. Eu falei no início, difícil comprovação. Por isso que como regra não cabe, como exceção sim. Crime de perigo abstrato. Crime de perigo abstrato. Aqueles cujo perigo é deduzido. Então não tem como falar em fracionamento da execução. Por exemplo, portar arma de fogo. Não tem como fracionar isso. No instante que eu coloquei uma arma de fogo na cintura e fui para a via pública sem ser autorizado, o crime já está configurado. Legal? Então, os unissubsistentes são aqueles que têm um caráter monolítico. E os plurissubsistentes, né? Plurissubsistentes são aqueles que, em geral, cabe tentativa. Né? Em geral, por quê? O plurissubsistente, como nós vimos há pouco, é aquele cuja execução pode ser fracionada em vários atos. Tá? Então, neste caso, olha só, a exceção é a participação no suicídio. É o crime de participação em suicídio, que neste caso não dá para falar em fracionamento de ato executório, né? Ele é monolítico. Então eu vou instigar o indivíduo a suicidar,
né? Eu vou induzir ou instigar o indivíduo a se suicidar. Essas condutas de instigar e induzir não são fracionadas, são monolíticas. Então, neste caso aqui, não cabe tentativa. Crime de atentado ou empreendimento, olha só, é o crime punido com a mesma pena do consumado. Então, são crimes que já trazem a previsão de tentativa e já é punido com a pena do crime consumado. Então, por isso que a doutrina fala, não há o que se falar em tentativa, porque ele é o crime, ele na essência, ele já se consuma. Olha só, olha lá, evasão, né? Evadir-se ou tentar evadir-se. Veja, a pena é a mesma para evasão ou para tentativa de evasão. Então, nesse caso, não há o que se falar em tentativa, porque o ato de tentar, ele é o próprio crime, ele já aperfeiçoa no próprio ato de tentar aqui, tá vendo? É evasão mediante violência contra a pessoa, né? O ato de evasão aí já é um ato de evadir-se ou tentar evadir-se, tá? Crime habitual. Crime habitual. Aqui também a gente não fala em tentativa, porque o crime habitual, ele exige o quê? Reiteração de comportamentos, né? Pela própria natureza do crime. Eu não posso falar em crime habitual com uma única conduta, né? Não dá para falar nisso. Por isso que ele não cabe tentativa. Como, por exemplo, o curandeirismo, o exercício ilegal da profissão. Tá? Então, são crimes que não dá para falar em tentativa, porque para a caracterização dele é necessária a reiteração de condutas. Se reitera, não tem como interromper a execução. Tá? Então, ó, exercer curandeirismo, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, tá? Médico, dentista ou farmacêutico, crime habitual, não dá para falar em interrupção da execução, tá? Crimes condicionados, olha lá, somente punível quando ocorre determinado resultado naturalístico, isso é um crime condicionado. A punição dele está condicionada à ocorrência de determinado resultado. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Tá? Então aqui não há o que falar em tentativa, crime condicionado. Crimes subordinados à condição objetiva de punibilidade. Tá? Então, quando há uma necessidade, uma condição de punibilidade para que o crime aconteça, esses crimes não podem ter a execução interrompida. Olha lá, nos crimes falimentares, a sentença que decreta a falência concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial, de que trata o artigo 163 desta lei, é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta lei. Então, os crimes falimentares não se pode falar em tentativa, porque eles têm uma condição de punibilidade, né? O próprio delito completo não existe sem a condição de punibilidade, quiçá falar em tentativa, tá? Então, o próprio delito consumado precisa da condição objetiva de punibilidade. Então, não há o que se falar em tentativa. Legal? Crime que pune tentativa e não pune consumação. Olha que interessante. Existe isso no sistema, Salim? Eu estou extrapolando um pouco os 20 minutos, porque a gente já vai acabar. A minha voz já está estourando. Então não vou nem fracionar em outro vídeo. Olha só. Crime que pune a tentativa e não a consumação. Crime de lesa pátria, prevista na Lei de Segurança Nacional. Esses tipos penais, eles punem a tentativa, não punem a consumação. Ó, não tem previsão de consumação, só de tentativa. Tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou soberania de outro país. Isso é lesa pátria. Né? Lei de Segurança Nacional. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país dependente. Aquela história que a gente sempre fala, vamos separar o Rio Grande do Sul, vamos separar São Paulo, vamos separar não sei quem de outro país. Vamos deixar o Nordeste para um lado, vamos dividir tudo. Isso é lesa pátria, é crime. Não pode. Lei de Segurança Nacional. A mera tentativa já é punida, tá? E aí, formas de tentativa, vou fazer uma breve introdução aqui, porque nós vamos continuar vendo isso numa próxima aula.
Nós temos a tentativa simples, que é quando eu quero prosseguir e não posso, que foi o que nós vimos até agora, ó. Quero prosseguir e não posso, ou seja, a execução do crime, ela é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. A execução do crime é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quero prosseguir, mas não posso. A tentativa simples foi tudo que nós vimos em geral até agora, tá? Olha lá, redução de 1/3 a 2/3, tentativa simples. E a tentativa qualificada ou abandonada, e aí nós temos uma necessidade de estudar de maneira mais aprofundada. Eu estou vendo aqui o tempo, acho melhor eu interromper para a gente não seguir aí. Vai ficar pela metade e aí a gente volta na próxima aula. Legal? Então, tentativa simples, eu só vou falar a qualificada. Olha só, eu posso prosseguir, mas não quero, tá? Então a diferença entre elas é que numa eu tenho a interrupção por circunstância alheia à vontade do agente e na outra não há nada externo me impedindo, eu mesmo não quero prosseguir mais. Eu posso prosseguir, mas eu não quero. Tudo bem, meus amigos? Desculpem por ser uma aula um pouco mais curta, mas realmente eu não tenho mais, a garganta já estourou, não vou conseguir prosseguir. A gente recupera isso aí na próxima aula, tá bom? Um forte abraço para vocês e uma ótima semana aí.